Bom, muito bem. Então, vamos dar início a esta atividade, né, que se chama Seminário sobre os Escritos. A retomada, né, neste ano, a primeira edição dessa atividade neste ano, uma vez que ela teve início em 2019, né, uma proposta, então, da gente fazer um seminário, né, sobre os escritos de Lacan, a cada encontro pegando um texto dos escritos e, diante de uma leitura prévia, a gente faz aqui um comentário a respeito desse texto, né? Então, durante um tempo, eu apresento aí a minha leitura, o meu comentário a respeito do texto. Depois a gente abre um espaço para uma colega convidada, um colega que é convidado para fazer alguma questão, alguma pergunta ou esquentar o debate, né? No dia de hoje, nesta noite, então, né? A nossa convidada é a Maiana Busnello, que é psicóloga, psicanalista em formação aqui na Maiêutica, né? Então, já agradeço de antemão, Maiana, né, ter aceito o convite, né? Convite para estar aqui nessa véspera de feriado, né? Que quando foi marcado não nos demos conta disso, que seria véspera de feriado. Enfim, esses dias, né, sempre são um pouco difíceis aí, porque as pessoas saem, viajam, fazem outras programações. Então, obrigado, né, de vocês, né, terem vindo, estar aqui. Obrigado também para quem está conectado online. Bom, então, eu estava falando, né, para quem está acompanhando pela primeira vez, dessa proposta, né, de como funciona, então, a dinâmica da atividade. E é uma proposta que começou, então, em 2019, né? Esse ano, então, iniciamos o 5º ano dessa atividade. E, se tudo correr bem, o último ano, né? Uma vez que a gente está seguindo os textos e a programação, a perspectiva é que a gente encerre os escritos até o final do ano, né? Encerrar, assim, dentro desse esquema que estamos considerando encerrar, né? Bom, então eu começo com esse texto que se chama Kant com Sade, né? Um texto extremamente interessante de Lacan, porque justamente ele junta dois autores, né? Nós não somos especialistas em nenhum deles, certo? Kant e Sade, né? Então, de um lado, nós temos o Immanuel Kant, o filósofo alemão, né, nativo do Reino da Prússia, né, de Königsberg, né, atual Kaliningrado, né, um território que já foi alemão, atualmente é russo, já pertenceu, então, ao Reino da Prússia, quando né, Kant nasceu em 1724, faleceu em 1804, né? Então, um filósofo iluminista, né, e que seus trabalhos abrangiam, então, a epistemologia, a metafísica, a ética, a estética. Escreveu 2 importantes, né, tratados, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, né? Então, é um filósofo da racionalidade, do iluminismo, um filósofo que vai pensar as concepções moral, a lei como uma lei moral, né, e principalmente o imperativo categórico. O imperativo categórico, esse conceito extremamente caro na filosofia kantiana, que Lacan resgata, de um imperativo categórico diante dessa lei moral, né? De outro lado, então, nós temos o Marquês de Sade, né? O escritor francês que viveu entre 1740 e 1814, então Sade e Kant mais ou menos contemporâneos, embora vivendo em lugares diferentes, né? O Sade foi um filósofo político revolucionário, né? Um escritor conhecido por seus contos libertinos, como Justine, por exemplo, né? Ou Filosofia na Alcova, em que, nesses contos libertinos, ele descreve uma série de perversidades, uma série de liberdade sexual,
enfim, né? Por conta disso, ele foi preso várias vezes, né? Teve preso na Bastille, ele teve também internado em asilos, né? No Hospital de La Salpêtrière, em Charenton, né? Ele passou um terço da vida encarcerado, né? Morreu com 70 e poucos anos, um terço dessa vida foi com 74. Um terço da vida foi ou preso ou em manicômios, né? Na Bastille, por exemplo, ele foi retirado da Bastille um mês antes da ocupação da Revolução Francesa na Bastille, né? A queda da Bastille, né? Da Bastilha, né? Estou falando a palavra em francês. A queda da Bastilha, ele foi solto, ele foi solto, não, ele foi transferido um mês antes, né? Então, é um autor que viveu 3 regimes, né? O antigo regime, a monarquia, a Revolução Francesa, né? E também uma parte da era napoleônica, né? Então, ele pegou 3 momentos aí da história da França que também, né, são considerados uma parte da história ocidental, né? Então, o Lacan, né, justamente coloca, de um certo modo, a gente pode dizer, um diálogo esses 2 autores, mas para traçar uma certa articulação entre eles. Então, a articulação é lacaniana, né? No sentido em que, adiantando um pouquinho, né, o Lacan vai pegar toda essa ideia de uma lei moral em Kant, desse imperativo categórico da lei moral, para mostrar justamente que também aí há um tanto de gozo naquilo que se supunha ser apenas do Marquês de Sade, né? Ou seja, que né, dentro de toda essa aspiração da racionalidade kantiana também tem aí esse imperativo categórico que seria muito próximo aí também um imperativo superegóico, né? E que isso porta um pouco do gozo. Da mesma forma, costurando por Sade, parece que Lacan vai ver em Sade não o perverso no sentido estrutural do termo, no sentido da estrutura clínica perversa, mas sim entre as diversas perversidades que Sade relatava nos seus escritos, mais do que fazia, né? Lacan vai dizer ao longo do texto, sim, né? Sade passou dos limites, né? E testemunha disso são sua esposa, o seu criado, né? Ou seja, em alguns momentos ou em vários momentos, Sade teve comportamentos em que ele passou dos limites. Mas mais do que comportamentos, a escrita disso, né? Então, nessa escrita da perversidade, que estamos separando de uma perversão, no sentido da estrutura clínica perversa, né? Estamos dizendo uma certa perversidade nesses contos libertinos, também Lacan vai ler aí, vai encontrar aí uma ligação de Sade com a lei, né? Ou seja, tem aí uma articulação de Sade com a lei, né? Apesar de toda essa categoria libertina, essa maldade toda que Sade constrói aí nos seus escritos, né? Eu não preciso falar, né? Isso já é do conhecimento de vocês, né? É justamente de Sade que deriva o termo psicanalítico sádico, né? O sadismo, né? Que aqui a gente vai estar separando de sadiano ou sadiana, né? Quando nos referimos à obra de Sade, então a obra sadiana ou, né? Para dizer referente a Sade, né? Diferente do sádico ou do sadismo, que aí é a categoria psicanalítica aí, que sim, o nome origina do Marquês de Sade, né? Mas para a gente fazer uma separação entre o autor Sade, os seus escritos e o termo técnico psicanalítico do sadismo ou do sádico, né? Nomeando adjetivamente alguém como sádico. Bom, Lacan, então, inicia na página 776 dos escritos, dizendo que esse texto aqui ele foi escrito para ser um prefácio à filosofia na alcova, né? Um dos romances aí
do Sade, né? Mas isso não aconteceu, ela foi publicada na revista Critique, né? Numa forma de uma resenha sobre a obra de Sade, né? E Lacan diz que dizer que Sade antecedeu Freud no campo das perversões é uma estupidez, né? E Lacan diz tanto aqui como lá está a ideia de uma academia, de um liceu. Isso porque, né, digamos, Freud vai pensar a função ética e a felicidade no mal em além do princípio do prazer. Ou seja, um texto que mostra essa felicidade no mal, ao menos eu entendo assim, essa questão de uma satisfação, né, no sofrimento, por exemplo, né? Né? Toda a ideia do gozo, isso que está para além do princípio do prazer, né? Nós vamos ter essa felicidade no mal, né? Digamos como ele está colocando aqui, né? E Lacan diz que Sade é um passo inaugural de uma subversão frente à frieza de Kant. Sim, Kant, né, esse filósofo racionalista, extremamente meticuloso, né? Diz a lenda lá em Cronenberg que o professor Kant, quando saía para dar a sua volta na praça, todo mundo ajustava o relógio que era 4 da tarde. Né? Então, ele era sempre extremamente meticuloso, preciso na sua... Então, quer dizer, o Sade é uma subversão, diz Lacan, que frente à frieza de Kant, né? A filosofia na alcova, esse ponto, então, do Sade, vem 8 anos após a crítica da razão pura, né? E se fornece, diz Lacan, na verdade, como uma crítica, né? A filosofia na alcova como uma crítica à razão pura, né? E Lacan vai dizer que essa crítica diante da subversão, né? Então, quer dizer, o Kant vai introduzir essa ideia de uma razão, né? Seja razão pura, seja razão prática, né? Enquanto que na psicanálise nós vamos ter o princípio do prazer, diz Lacan, que é a lei do bem, do bem-estar, né? Sim, né? Se a gente pensar o prazer ligado aí ao bem, ao bem-estar. Embora que sabemos desde Freud também que o prazer não é destituído do desprazer, né? Ou seja, onde há prazer, também há desprazer, né? Então, esse prazer está, de algum modo, ligado com o desprazer. Não se pode enunciar nenhuma lei do bem, se isso se introduz pelo sujeito humano, né? Das Guti é o bem objeto da lei moral. Nossa experiência com isso é de ouvi-lo dentro de nós como um imperativo categórico e incondicional. Eu vejo que Lacan pega aí algumas palavras do Kant para justamente abordar o termo das Gut, que é, então, o bem, né? Como essa lei moral, né? E essa lei moral que podemos ouvi-lo dentro de nós como um imperativo categórico e incondicional. Ou seja, aí está também quase como um germe aí do superior, né? Isso que eu posso escutar dentro de mim como uma voz da consciência moral, né? Esse imperativo categórico e incondicional. O bem só pode ser tomado como bem, a despeito de qualquer objeto, pois o bem se impõe como um valor universal. Assim, o sujeito fica isento de sofrer por um objeto, que Kant vai chamar de patológico. Ou seja, a ideia do Das Gut em Kant é pensar o bem acima de qualquer objeto. É pensar o bem por ele próprio, no sentido que nenhum objeto né, terá a propriedade, a condição de te levar ao bem. Os objetos levam a um certo sofrimento, que Kant vai chamar de patológico, né? Ou seja, o bem é aquilo que buscamos sem nunca alcançar, e sendo que nenhum objeto vai nos levar ou vai nos trazer esse bem como o bem supremo, né? Ou o supremo bem, que é uma ideia aristotélica,
né? Kant, aí, nesse momento, ele é aristotélico, né? Porque o supremo bem, algo que Lacan vai trabalhar também no Seminário da Ética. Aliás, esse escrito aqui com o Seminário da Ética, eles foram escritos numa mesma época e também eles dialogam, né? A gente encontra muitos textos aqui nos escritos que têm diálogo com o seminário que Lacan está dando. Ou seja, no ano que Lacan está dando um seminário, ele escreve um texto por escrito e a gente vai ver que eles têm uma intercomunicação. Então, esse texto conversa com o Seminário da Ética. E lá o Lacan vai falar dessa ideia do supremo bem, como algo inalcançável. Esse supremo bem, na verdade, a articulação que Lacan faz com a psicanálise lá no Seminário da Ética é com o Dasding. Porque o Dasding, ele tem uma certa simetria. O Vladimir Safatli, nesse texto, que imagino que vocês conheçam, né, A Paixão do Negativo, ele vai dizer justamente de uma simetria entre o Das Gut e o Dasding. Ou seja, o bem kantiano com a coisa freudiana. Interessante que os dois são das, né? Ou seja, no alemão a gente tem os pronomes, né? Der, die, das, né? Masculino e feminino e o neutro. Então, os dois são neutros, não é nem o, nem a, nem o bem, nem a coisa. Né? É um neutro aí para os dois, né? Mas, enfim, por que uma simetria entre os dois? Isso que o Safatli vai mostrar. Porque justamente o Dasding é a coisa, essa coisa que buscamos sem nunca encontrar, né? Aquilo que Lacan diz, busco Dasding, mas encontro Die Sache. Ou seja, Die Sache também é a coisa, né? Traduzido assim, mas uma coisa palpável, uma coisa alcançável, uma coisa nominável, né? Por isso mesmo até o pronome não é neutro, né? Die Sache, né? Então, quer dizer, a coisa que eu posso alcançar. O Dasding, ele se faz pela minha própria procura, em busca dessa coisa que eu nunca encontro, mas que sempre estou procurando. Então, na filosofia kantiana, o Das Gut, esse bem também seria algo assim. O bem como sempre uma categoria que sempre estamos buscando e nunca encontramos. E a sua própria existência, o bem, ele se faz pela busca. Ou seja, a busca pelo bem é que faz com que esse bem exista. Na medida em que quando esse bem se materializar em algum objeto, isso é sofrimento patológico, segundo Kant. Né? Então, temos aqui a indução a um bem supremo. Né? O Lacan vai dizer, o bem não age como contrapeso, mas antipeso. Ou seja, pela subtração de peso, que ele age no amor próprio que o sujeito sente como satisfação de seus prazeres. É no fato de não haver diante de si um objeto que ele encontra uma lei, significante de uma voz interna. Ou seja, essa busca pelo bem, né? Essa busca também pelo Dasding, então, motivada, né, por essa voz interna, né? Por esse significante que introduz aí essa busca pelo esse bem, né? Esse bem supremo, né? E Kant vai dizer que para uma máxima servir de lei, ela deve ser aceita como direito universal. Ou seja, uma máxima, para ela ser lei, ela tem que ser aceita como um direito universal. Né? E aqui Lacan parece ironizar um pouquinho, porque ele cita um personagem chamado Pai Ubu. O Pai Ubu é um personagem da peça Ubu, Ubu Rei. É um personagem grotesco, covarde, cruel. Esse personagem assassina o rei da Polônia, né? Mas o Lacan traz uma citação desse personagem, o Pai Ubu, que o Pai Ubu diz, viva a Polônia, porque se não for a Polônia, não haveria os poloneses. Né? Então, o que isso quer dizer? A ideia de Polônia, né, é uma ideia de nação. Né?
Então, viva a nação, viva a Polônia. Se não fosse ela, não existiriam os poloneses. A ideia de nação, me parece aqui, que Lacan está um pouco jogando com essa própria ideia de bem, como algo inalcançável. A ideia de nação é uma ideia inalcançável, né? Vocês já viveram essa experiência, né? Aqui no Brasil a gente não se sente muito brasileiro, assim, porque todos nós somos brasileiros, então a gente convive com brasileiros e essa coisa de uma identidade, de uma nacionalidade, né? Mas quando a gente vai para o exterior, né? A gente tem essa coisa muito forte, assim, né? Eu me lembro uma vez que eu estava em Budapeste, eu estava perdido por lá, e encontrei um brasileiro. Nossa, abracei o cara como se fosse meu irmão, né? Ou seja, essa ideia de que somos brasileiros, né? A ideia de uma nação. Então, viva a Polônia, porque se não fosse a Polônia não existiriam os poloneses. E não é à toa também que o pai Ubu diz isso. Por que a Polônia, né? Porque não Brasil, porque não França, né? Porque a Polônia ela foi um estado que sofreu de diversas, né, como dizer, invasões. Ela é um território que apenas recentemente ela foi definida politicamente, né? Ela já pertenceu à Prússia, já pertenceu ao Império Austro-Húngaro, já foi da Alemanha, enfim, a própria identidade dos poloneses é um pouco abalada por isso, né? Eu falo isso de carteirinha, tá? Sou descendente de polonês, né? Ou o próprio preconceito, né? Entre dizer polaco e polonês, né? O termo certo de se usar seria polaco, né? Mesmo aqui no Brasil, os imigrantes poloneses, eles sofreram inúmeros preconceitos, né? Coisas que diziam como, por exemplo, o polaco é um negro ao avesso, né? Não sei se vocês já ouviram coisas assim, né? Então, ou seja, dizer poloneses foi uma tentativa de tornar o termo né, polaco, digamos, de escapar do preconceito, né, do pejorativo, e dizer polonês, né? Mas segundo a própria língua, né, seria o polak, que é o polaco. Bom, então, a experiência da lei moral não leva a nenhum objeto fenomênico, né? Ou seja, não há possibilidade de nenhum objeto nessa lei moral. Ela deve estar acima de tudo, de todos, né? Acima de qualquer objeto, né? Não há objeto que ocupe esse lugar de bem. Aí a simetria, então, com o das Ding, quer dizer, não há nenhum objeto que ocupe esse lugar de coisa. Não há nenhuma Die Sache que vai ocupar o lugar das Ding, né? E Lacan diz, então, que os outros vão nos acompanhar na filosofia da alcova, e aí ele cita amplamente esse conto do Sade, né, que foi publicado de forma panfletária pela primeira vez em 1795, né, é uma antologia da libertinagem, né, uma obra em forma de diálogos, que trata da educação sexual de uma jovem, apresentando, além do erotismo, posições ideológicas que discutem ideais republicanos e as submissões de uma maneira geral. O romance se passa, então, num quarto, num cenário com divãs, almofadas, lençóis, né? E a jovem Eugenie, que aprende as artes da libertinagem através da experiência do Domancé e da senhora Santange, né? Era comum o Sade colocar nos seus personagens as iniciais do seu nome, né? Então, digamos, Santange, Domancé e Eugenie formam Sade, né? Santange, Domancé, Eugenie. Sade, as iniciais do seu nome, né? Bom, e Sade, então, anuncia a sua máxima, que Lacan diz, tal como Kant, apresentada como universal. E a máxima de Sade é, isso na página 780, né? Tenho o direito de gozar de teu corpo, pode dizer-me qualquer um, e exercerei esse direito, sem que nenhum limite me detenha no capricho das extorsões que me dê gosto de nele me saciar. Ou seja, em resumo, tenho o direito de gozar do teu corpo e extrair dele as extorsões que eu desejo para me saciar.
né? Então, anunciado como regra universal, tem aí um humor negro, diz Lacan, né? A própria comicidade do super-eu. A prova kantiana se apresenta como regra universal. E aí tem uma pitada de sal de Sade, né? Brinca Lacan. Não é claro nem suficiente que uma sociedade sancione o direito ao gozo, né? Ou seja, permitindo a todos valerem-se dele e daí decorrer o imperativo da lei moral. Ou seja, né, toda a sociedade vai trabalhar numa vertente dessa lei moral. Nenhuma sociedade vai, digamos, sancionar o direito ao gozo como isso que propõe Sade, né? Nenhuma legalidade é capaz de assumir essa máxima como categoria de regra universal, né? E Lacan ironiza novamente, né, dizendo, sim, apesar disso, a criança sempre tem as costas largas para lhe aplicarem a intenção pedagógica. Ou seja, as crianças apanham aí, né, tem as costas largas para que seja aplicada essa intenção pedagógica. Isso fica nesse ponto de algo que o castigo é correção e ao mesmo tempo o próprio gozo, né? Ou seja, dentro dessa lei moral, dentro dessa lei que a sociedade sanciona, está aí também a intenção pedagógica. Essa intenção pedagógica que foi ao longo da história e ainda é amplamente usada nas costas largas da criança, né? A moral colocada desde Kant é concebida como uma prática incondicional da razão. A máxima kantiana fica aprisionada nessa relação com a sua própria racionalidade. Então, os dois imperativos da moral e do gozo, ou seja, da moral no lado kantiano, do gozo no lado sadiano, são impostos como paradoxo, né? O imperativo moral também se desdobra em certo gozo, se assim podemos interpretar, então, o que Lacan está dizendo. Ou seja, todo esse imperativo moral da lei moral tem ali um certo gozo, né? A lei moral não é nada além da fenda pela intervenção do significante. Trata-se do sujeito da enunciação, sujeito do enunciado, né? Então, a lei moral não tem outro princípio. A máxima sadiana é mais honesta por se pronunciar pela boca do outro que o recurso da voz interior, pois desmascara a fenda comumente escamoteada pelo sujeito. Esse ponto aqui achei bem interessante, né? Ou seja, o que Lacan está dizendo é entre essa lei moral, essa busca do bem supremo, como uma voz interior, como essa racionalidade, como essa consciência interna do dever, e entre aquilo que sai pelo desbocado, sabe? Desbocado que, né? Sujeito que abria a boca, saía besteira, né? Blasfêmias, calúnia, né? Lacan está dizendo, é mais honesto, sabe? Porque ele está desmascarando essa fenda que está escamoteada pelo sujeito. Ou seja, diante dessa lei moral, ou escamoteada nessa lei moral, há ali o gozo, né? E o Sade não, o Sade denuncia isso, o Sade desmascara tudo isso. O Sade traz isso para os escritos, ainda mais o escrito, né? Aquilo que perdura. Eu falei o desbocado Sade, mas teria que ser o descritado Sade, né? Porque, né? Se ele tivesse falado e ficasse nisso, tudo bem, né? Se não me engano, até acho que cortaram a língua dele na prisão. Pelo menos eu me lembro uma cena de um filme que me parece que aconteceu isso. Isso é para verificar se eu não me engano. Mas, enfim, porque ele também era desbocado. Mas, e amarraram suas mãos para ele não escrever, tiraram as canetas. Isso durante os últimos anos no hospício, né? Ele não tinha com o que escrever e tal. Me parece que ele se perfurava e escrevia com sangue, né? Ou seja, na parede, né? Tiraram um papel e tal, então ele dava um jeito de... É desbocado nesse sentido, né? Por isso que disse o equivalente, o neologismo desbocado seria o que? O descriturado, né? Então, bom, e Lacan vai dizer, bom, justamente nessa fenda, vemos novamente aí a fenda
nessa relação do sujeito da enunciação e do enunciado, né? É pelo fato que nenhum homem pode ser de outro homem propriedade, nem de algum modo seu apanágio, que não se pode disso fazer um pretexto para suspender o direito de todos de usufruírem dele, cada qual a seu gozo. Então, isso também é um ponto extremamente importante na página 782, quando ele diz, então, que nenhum homem pode ser de outro homem propriedade ou apanágio, né? Que não se pode disso fazer um pretexto para suspender o direito de todos usufruírem dele, né? Ou seja, é a liberdade do outro que o direito ao gozo instaura como sujeito de sua enunciação, né? E não do tu és, que é evocado no fundo mortífero do imperativo. Ou seja, o imperativo categórico ele está dizendo tu és, né? Tu és, tu deve ser, né? Digamos tal coisa. Esse imperativo moral, esse imperativo categórico, né? Essa liberdade que Sade está propondo do direito ao gozo, ele instaura isso, né? O tu és fica muito interno, fica muito como essa voz da consciência, essa voz interior, né? Enquanto que o Sade traz isso à tona, né? Digamos, o Sade, né? Digamos, mostra isso, né? Ou seja, toda essa maldade descrita em Sade, toda essa perversidade, novamente, perversidade, não perversão, essa perversidade de Sade denuncia essas coisas, né? E até o momento histórico que ele vivia, né? Ele pegou justamente a fase do terror, né? Ou seja, aquele período após a explosão da Revolução Francesa, né? Em que todo mundo era guilhotinado, né? Inclusive os próprios revolucionários, em certa medida, foram, muitos deles, guilhotinados, né? Então, ou seja, ele denuncia isso, né? Denuncia que por trás desse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, esses direitos do homem, né? Tem aí um gozo dessa perversidade, de fazer uso do outro, né? De gozar do outro até me saciar. Então, quer dizer, isso que ele coloca e que foi apontado para ele, esse homem deve ficar preso porque é um libertino, veja o que ele escreve, era, na verdade, uma crítica, uma denúncia da sociedade, né? E que hoje em dia a gente vive isso, né? Ou seja, as escolas estão enlouquecidas, erguendo os muros, colocando policial armado, segurança armada dentro da escola e tal, quando, na verdade, a questão não é essa, né? A questão é todo um discurso social que produz nas subjetividades singulares essas reações. Então, ou coloca-se a polícia armada, porque tem uma grande conspiração e hoje iriam matar todas as criancinhas na escola, ou então se patologiza esse sujeito que cometeu os crimes em Blumenau como o desumano, né? As falas, né, foram, não, esse cara não é humano fazer uma coisa dessa, né? Então, me parece que a questão não é nem uma coisa nem outra, né? Nem patologizar e culpar esse sujeito, apesar de que ele tem responsabilidade sobre o que fez, né? Mas não tomar como o problema é o indivíduo patológico, né? E nem também essa loucura, né, das redes sociais que né, causaram terror no dia de hoje, né? Então, ou seja, nós temos que discutir esse discurso que perpassa na sociedade. Esse que na época de Sade, né, teve a audácia, a coragem na sua obra de denunciar, e que o faz eterno nesse sentido, né? Lacan vai dizer aqui que o pudor é ambiceptível, né? E o despudor de um constitui a violação do pudor do outro, né? Então, falta um terceiro termo, vai dizer Lacan, né? Esse terceiro termo que irá remeter o sujeito à lei,
né? O impensável da coisa em si, né? E aí ele articula um pouco essa ideia da coisa em si com o Dasein, né? O ser aí do Heidegger, né? Então, essa lei orgânica advém da voz da consciência, que nos psicóticos parece como objeto, né? E a voz não pode vir na malignidade da lei, mas a voz vem como mandamento da lei, né? Então, a voz não pode vir na malignidade da lei, mas a voz vem como um mandamento da lei. E aqui, evidentemente, eu lembrei de meu colega, amigo, Jean-Michel Vives, né, que tem uma máxima que eu acho fantástica, quando ele diz: a lei sem a voz é letra morta, e a voz sem a lei transborda em um gozo mortífero. Na página 784, Lacan diz que Kant está numa lógica da lei pela lei, ou seja, essa lei moral é a lei pela lei. E Sade vê aí um supremo em maldade, né? O gozo se petrifica, então, em objetos fetichizados, né? Na experiência sádica, o outro não é mais que instrumento de gozo. Agora, aqui Lacan usa o termo sádico, né? Na experiência sádica, relativa ao sadismo, não ao sadiano, o outro é mais do que um instrumento, o outro não é mais, perdão, do que instrumento de gozo, né? E aí o desejo está como faltor, o desejo falta aí, né? Justamente esse desejo que Lacan vai articular com a lei, né? Então, Lacan diz que há uma ligação entre sexo e morte em que a fantasia torna o prazer apropriado ao desejo. Há uma captura do prazer na fantasia, né? E aqui ele vai dizer algo interessante em relação à fantasia. Eu nunca tinha me dado conta disso, apesar de eu já ter estudado o gozo de uma forma relativamente profunda. Ele diz: a experiência fisiológica da dor é mais longa do que o prazer, já que se prolonga onde o prazer termina. Isso aqui é muito similar a uma outra colocação do Lacan, quando ele diz que o gozo inicia onde o prazer termina. Aqui ele está dizendo: a experiência fisiológica da dor é mais longa do que a do prazer, e ela se prolonga onde termina o prazer. Então, onde termina a experiência do prazer, a experiência fisiológica da dor é mais longa. Por isso que eu faço essa articulação com essa outra frase de Lacan, quando ele diz que o gozo inicia onde o prazer termina. E é muito interessante a gente pensar assim, né? Porque o prazer ou a felicidade, ela tem fim. O prazer são momentos lufadas, né, que a gente tem prazer, né? Ou seja, momentos muito esporádicos, né? O prazer vem num suspiro, né? Depois vai embora. A dor não. A dor permanece, né? Até do ponto de vista fisiológico, né? Se a gente pensar os pacientes, por exemplo, que morrem com dor, né? Pacientes com câncer, por exemplo, né? Que morrem na base de morfina para tentar aliviar a dor e muitas vezes não é suficiente, né? Então a dor, a tristeza, o sofrimento, ele se prolonga muito mais do que o prazer, do que a felicidade. Bom, isso é algo que os nossos sambistas aí, né, Tom Jobim e Vinícius, já nos mostravam na arte, no samba da felicidade, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ou seja, tristeza não tem fim, a felicidade sim. No fundo disso tudo está uma filosofia da dor em existir, né? Ou seja, a gente padece do fato de existir, né? O mal-estar na cultura, ou o mal-estar do sujeito na cultura, né? Então, no mínimo, essa infelicidade aí não tem fim, essa tristeza não tem fim, né? O que eu achei, né, surpreendente foi pensar que fisiologicamente, né, nós não temos fisiologicamente uma experiência do prazer, assim, morreu de tanto prazer.
Não, morreu de dor, mas de prazer. Sim, tem a experiência, sei lá, do cara que tem um infarto no meio de um gozo lá, do meio, né? Aí pode ser que morreu no meio do prazer, mas aquilo foi muito rápido, tanto o prazer quanto a morte, né? Diferentemente daquele que está penando, moribundo na cama, no leito de morte, aí, né? Em que ele fica, né? Num prolongamento da dor, do sofrimento e dessa morte lenta, né? Bom, a fantasia se constrói, então, aí Lacan traz a fórmula do fantasma, né? Aqui traduzido como fantasia, né? Na obra de Lacan, no Brasil sempre traduzido fantasma como fantasia. Enfim, a fórmula do fantasma é S barrado punção de A. E né, pode ser lida também S barrado desejo de A, né? A punção lida como desejo, né? E aqui Lacan dizendo que pode ser lido também o inverso, né? Formando uma identidade, uma não reciprocidade absoluta, né? Essa forma, então, que articula o sujeito ao objeto A. E aí, então, a partir disso, o Lacan vai dizer, na 786, que modulemos, então, a fantasia sardiana. E ele apresenta, então, um gráfico, né? Digamos assim, um gráfico aí do sadismo, que eu vou aqui compartilhar. Bom, então, é um gráfico do sadismo, né? Então, nós temos aqui uma pequena legenda até, né? O V é a vontade de gozo, né? O S, não barrado, apenas o S, é o sujeito bruto do prazer, o sujeito patológico, ou seja, é esse sujeito que busca o objeto como prazer, né? Esse sujeito patológico. Aqui o S barrado é o sujeito, né? Esse suposto sujeito barrado, né? É o ponto da fânesis do sujeito, justamente por ser barrado. O D da demanda, o objeto A, objeto causa de desejo. Aqui está posto como objeto do desejo. Eu não acho que seja bem isso. Eu peguei isso aí da internet para ficar mais claro para mostrar para vocês, mas aqui nesse ponto eu faria uma correção. Não é objeto de desejo, do desejo, mas objeto causa do desejo, né? Objeto A, né? O losango aqui é esse operador que se chama punção, né? Não pulsão, não é o conceito fundamental, mas a punção, né? Então, nós temos aqui na parte de baixo a fórmula do fantasma, sujeito barrado, punção de A, ou como Lacan apresenta, sujeito barrado, desejo de A, né? Essa demanda vai remeter ao objeto A, esse objeto causa do desejo, esse objeto que está sempre em falta, né? Então, esse lugar de falta é o disparador do vetor aqui, né? Então, quer dizer, diante da falta, né, diante do objeto A como falta, né? Somos conduzidos não ao desejo, né? Mas à vontade de gozo, né? Ou seja, no sadismo, então, essa falta não nos conduz ao desejo, mas sim à vontade de gozo. Algo que perpassa, num sentido retroativo aqui, né? Num sentido retroativo, ele perpassa até o sujeito barrado, mas ele passa pelo sujeito barrado e vai em direção ao sujeito do prazer, esse sujeito patológico, esse sujeito que busca o objeto, né? Digamos, não seria o kantiano, né? O kantiano seria dizer, não, esse aí é o sujeito patológico. Nós temos que ir em busca do bem, do supremo bem, sem nunca encontrar esse bem, efetivamente, né? E aqui, esse sujeito patológico diz, não, quero saber do bem, quero saber do objeto do prazer, eu quero ter esse prazer. Por isso que ele passa pelo gozo, né? Ele desvia qualquer possibilidade do sujeito barrado, de algo barrar esse sujeito, e vai em direção ao sujeito patológico, né? E a base disso, né? A base do grafo aqui é o fantasma. Ou seja, o fantasma está na base dessa questão, né? O fantasma está na base
da perversidade e também podemos dizer da perversão, né? Então, é isso o que Lacan demonstra nesse momento. Então, algumas coisas que eu já falei, o fantasma que está na linha inferior, né? Essa linha sinuosa, então, né? Que ele vai dizer, ou esse vetor, né? Do sadismo, né? O objeto A ali, então, ele não está sendo um objeto causa de desejo, mas ali onde poderia vir o desejo, vem a vontade de gozo, né? Ou seja, vem essa busca por um gozo, né? Ou seja, no gozo e nos instrumentos do gozo, né? Que não passam, então, pelo barramento do sujeito. O sujeito barrado só passa ali e depois vai em busca de um sujeito não barrado, de um sujeito patológico. Desculpe, de um sujeito que estaria ali em busca desse objeto, né? Aqui Lacan vai dizer, por isso Kant é questionado com Sade, fazendo, às vezes, um sadismo, né? Um sadismo até mesmo nessa pergunta, o que quer ele, né? Que depois Lacan vai introduzir com o que voi, né? O que voi, essa expressão em italiano, né? Quer dizer, né? Que queres? O que esse outro quer de mim, né? O que ele quer? É uma pergunta que articula essa ideia do bem supremo, porque o que se espera de mim? O que a sociedade espera de mim? O que seria eu estar em busca desse bem supremo, né? O que é estar na vertente desse bem supremo, né? Não seria estar um pouco estarrecido diante do grande outro, perguntando o que esse grande outro, que é a sociedade, que é a linguagem, o que esse outro, que é esse bem, quer de mim? Como eu posso ser, né, algo no caminho desse bem, né? Então, essa seria a leitura lacaniana do kantismo, né? Seria, digamos, não Kant com Sade, mas Kant com Lacan, né? E o Sade vem dizendo, pois é, ou menos o Lacan pega o Sade e traz para a conversa dizendo, pois é, essa história do que o outro, o grande outro quer de mim, essa é a submissão, essa é o direito ao gozo. Porque daí esse grande outro vai usar e abusar de você, porque você diz assim, o grande outro, o que você quer de mim? O grande outro vai dizer, fique de quatro. Certo? Vamos falar num tom bem chulo, né? Entende? Ou seja, ou chulo, ou sadiano, né? Ou seja, Sade não ficaria nem horrorizado com isso, né? Então, bom, entende? Ou seja, essa pergunta do supremo bem aí, de como, o que esse supremo bem quer de mim, pela via kantiana seria isso, pela via sadiana, dizer, bem, o que ele quer de você é o direito ao gozo, né? Então, esse grande outro, né, gozando aí do sujeito, né? Bom, na página 787 tem aqui uma reflexão que Lacan diz, é impossível acreditar que Sade realizava todas essas civícias que ele descreve nos seus contos, né? E aí Lacan vai fazer referência a um conceito que ele trabalha no Seminário 7, o Seminário da Ética, que é o conceito entre duas mortes. Entre tracinho, duas, tracinho, mortes. Entre duas mortes. Em Antígona, né? E ele vai articular entre duas mortes em Sade, né? Entre duas mortes em Antígona, essas duas mortes seriam, até onde eu pude acompanhar e entender isso em Lacan, seria algo do enigmático do processo criativo, em que mobiliza duas mortes, a morte real e a morte simbólica, que é mais ou menos a questão da Antígona, né? Quer dizer, o irmão morre, né? De fato, no real, e ela quer enterrar o irmão em um campo santo, né? Então, ela quer, ou seja, os rituais fúnebres, né? Esses rituais simbólicos para o irmão.
Então, quer dizer, ela busca essa morte simbólica do irmão, né? E a gente sabe como esse simbólico é importante, né? A gente acompanhou aí o sofrimento durante a pandemia de milhares de famílias, né, que tiveram que enterrar os seus mortos sem nenhum ritual, né? Era colocar naquele saco branco, colocar no caixão, não tinha velório, não tinha flores, não tinha nada, não tinha ninguém por perto, só os coveiros extremamente paramentados, né? Então, quer dizer, isso é da mesma ordem dos desaparecidos do regime militar, né? Quer dizer, pessoas que morreram e simplesmente de uma hora para outra não se viu mais, né? Não teve esse ritual de despedida, esse ritual da morte simbólica, algo que é ancestral no sujeito humano, né? Ou seja, os antropólogos nos mostram isso, que o culto aos mortos é algo milenar, né? Ou seja, você encontra uma alçada de sambaqui aí na nossa região, pode ter certeza que essa alçada não está sozinha, ela está com outros 20, 30, 40 ossadas no entorno. Isso quer dizer o quê? Que essas pessoas morreram juntas numa mesma hora, no mesmo local? Não, quer dizer que eles cultuavam o enterro das pessoas e enterravam no mesmo espaço, quase numa espécie de cemitério, né? Um lugar de referência àquelas pessoas, né? Então, ou seja, essa morte simbólica é algo extremamente, né, como dizer, né, tradicional na nossa sociedade, né? Então, o Entre Duas Mortes mostra justamente a questão simbólica, né? Esse processo criativo como um processo simbólico em que algo se simboliza diante do real, né? Então, um processo criativo nesse sentido, né? De alguma coisa que se simboliza diante do real, né? E o que não ocorre, então, com o Antígona, né? E aí ele articula também com o Sade, né? Porque o Sade também ele vai, de algum modo, jogar com a coisa cristã, ele blasfêmia contra, ele faz calúnias contra o catolicismo, mas, ao mesmo tempo, o catolicismo é o pano de fundo dos seus contos, né? Ou seja, nós vamos encontrar, por exemplo, o personagem lá, Sanfonda, que é um personagem que vai para o inferno, né? Após sua morte, ele vai para o inferno. Então, né, por um lado, nós estamos no Sade criticando a ideia do inferno, que isso aí é uma ideia religiosa e tal, né, como forma de controlar as nossas ações, né? Ela não faz isso porque tu vai para o inferno, né? Controlar as nossas ações, mas, ao mesmo tempo, ele critica isso, o Sade, e, ao mesmo tempo, ele traz essa ideia de inferno nos seus contos, como esse personagem, o Sanfold, né? Então, essas coisas se misturam aí no Sade, né? Então, Lacan vai dizer novamente dessa primeira morte, a física, e a segunda, a morte simbolizada, né? E que a morte física dá ao anseio da segunda morte seu objeto. Ou seja, a morte física fica sendo o objeto do anseio da segunda morte, que é a simbólica, né? E Freud soube ensinar que a pulsão de morte coloca em cena um outro efeito da linguagem que não é o efeito utilitarista ou de exibição, né? Aqui, o Lacan traz na 789 algo interessante quando ele fala essa coisa que o Sade pregava do direito ao gozo, quer dizer, eu tenho direito de usufruir do teu corpo até me saciar e tal, aquela parte ali, né? Então, quer dizer, esse direito ao gozo, o Lacan vai dizer, a gente pode resumir essa ideia sadiana de que eu tenho direito, né, sobre o teu corpo e tal, num slogan, né? É a exploração do homem pelo homem. Eu tenho direito ao teu corpo, usar o teu corpo até me saciar, é a exploração do homem pelo homem. Lacan diz, bom, isso não é o slogan do capitalismo, né? Ou seja, a exploração do homem pelo homem, né? E, ironicamente, ele se pergunta assim, mas o socialismo? Ele responde, é o contrário. Eu entendi esse contrário, o contrário da frase. Ou seja, no capitalismo, é a exploração do homem pelo homem. E no socialismo o quê? É o contrário, é a exploração do homem pelo homem. Né?
E, sim, eu acho que Lacan não está defendendo nenhuma bandeira aí, né, partidária, nem capitalismo, nem socialismo, até porque também, né, as várias formas de socialismo que foram implantadas e que conhecemos, sempre houve isso, né, exploração do homem pelo homem, né? Desde até mesmo lá dos revolucionários, bom, embora não era um socialismo, mas sei lá, uma ideia de equiparação, né, dos revolucionários franceses, né, quer dizer, o que a gente viu depois disso foi a fase do terror, né? Essa fase que o Sade viveu, né? O Kant também, né? Só que o Kant estava lá investigando os problemas das pontes de Königsberg lá, né? Então, enfim. Lacan diz, é claro que há os doutrinários que se preocupam com uma roupagem mais bem cuidada do socialismo, como é o caso do existencialismo, né? Então, ele está mandando uma mensagem aqui para o Sartre, né? Dizendo, olha, o Sartre foi um doutrinário que se ocupou de colocar uma roupa mais bem cuidada aí, né? E ele diz, é quase um ready-made, né? Ou seja, essa expressão, não sei se pronuncio bem em inglês, ready-made, designa a arte de Marcel Duchamp, né? É uma arte moderna, né? Que pega objetos do uso comum, como um urinol, uma roda de bicicleta, e transforma isso num objeto de arte, mudando um pouco o conceito que está ali implicado, né? Enfim. Bom, aí depois ele vai trazer algumas coisas em relação à dor de existir, essa dor quase como eterna, e aí ele brinca que, bom, eterno foi o Sade, né, o Marquês de Sade, porque justamente ele se eterniza nos seus escritos, né? Podem tirar o papel e a caneta dele, a pena, né? Mas ele dá um jeito de escrever com sangue nas paredes e tal, né? E Lacan disse, então, que Sade não é tapeado por sua fantasia. O rigor de seu pensamento passa para a lógica de sua vida, né? Ele não é tapeado. Aqui seria quase como uma crítica a Kant também, ou seja, Kant é tapeado pelos seus pensamentos. Naquela ideia de eu devo escutar a minha voz interior, a racionalidade e tal, eu sou enganado por isso, né? O Sade meio que ele é mais honesto. Ele mais ou menos fazia aquilo que ele pregava. Ele tentava fazer ao menos aquilo que ele escrevia nos contos. Claro que a história dele diz que não foi, ele não praticou exatamente tudo aquilo, mas mais honesto entre esse pensar, escrever e fazer, né? E aí ele vai dizer então que a máxima sadiana do direito ao gozo não se reduz a nenhuma reversão de simetria no grafo, mas apenas numa rotação de um quarto de círculo. Então, ou seja, a máxima sadiana do direito ao gozo não se reduz a nenhuma reversão de simetria no grafo, mas apenas uma rotação. Então, eu vou novamente compartilhar minha tela, e lá onde havia aquela rotação, desculpa, lá onde havia aquele grafo anterior, nós vamos fazer uma rotação. Há uma rotação, então vocês veem que antes o grafo ele estava, essa seta ela fazia como que um N, né? Fazia esse movimento. Ele pegou o grafo, ele fez uma rotação no sentido horário, né? Estava assim, jogou assim, de modo que agora o movimento da seta parece imitar um Z, né? Bom, mas aqui o que é? O objeto A, esse lugar em falta, ali onde poderia causar o desejo, é remetido à vontade de gozo, ao ver como a vontade de gozo. Onde vai para a fânise do sujeito, né, o sujeito barrado, né, a demanda aqui direcionada ao sujeito, o sujeito barrado, mas só passa por aqui e vai em direção ao S não barrado, ou seja, o sujeito não barrado, que é o sujeito patológico. Então, ele faz um jogo aí nessa rotação, né? Diz que, então, né, para Sade, o sujeito barrado é o seu
evaecimento, ou seja, o seu desaparecimento, né? E o que aparece, então, é o sujeito patológico, lá, o S não barrado, né? Ou seja, o sujeito barrado, ele fica como essa afânise, né? Esse evaecimento. Ali é onde ele desaparece, né? E aí ele faz uma correlação entre o Sade e o Édipo, né? Citando o coro do Édipo em Colona, quando o coro diz não ter nascido, né? Ou seja, como o melhor para o Édipo seria não ter nascido, né? E ele diz, então, que mostra que a reputação de Sade, menos santa que a de Édipo, não leva para junto dos deuses, mas o eterniza. Então, quer dizer, o Sade fica eternizado na sua obra, né? Bom, e aí depois ele vai dizer da fantasia, e ele vai citar o Senhor Verdu, né? O Senhor Verdu é um filme de 1947, estreado por Charlie Chaplin, e é baseado na história de um assassino em série, Henri Désiré Landru, né? Esse é o assassino em série. E esse senhor Verdu era um bancário que vai à falência e ele começa a seduzir, então, viúvas, mulheres de meia idade, que têm bens e dinheiro, né? E depois ele mata as mulheres, né? E fica com a fortuna, né? Até que ele é descoberto e ele morre, então, na cadeira elétrica, né? E aí, justamente, o que Lacan traz é, bom, o Kant diria, olha, se o sujeito raciocinasse um pouco, né, sobre os seus atos, não faria isso, né? Ou seja, o Lacan diz, bom, o Kant diria desde esse lugar, né, de como essa racionalidade impediria o sujeito de fazer isso, né? Na 792 a gente vê uma máxima amplamente conhecida e aparece em outros textos que Lacan diz: o desejo é o desejo do outro, né? Ou seja, o que está no desejo é o desejo do outro, né? O desejo se apoia numa fantasia em que um pé está no outro, justamente o pé que importa, o pé que vai claudicar, né? Ou seja, no sentido que o sujeito, né, tem que se haver com o seu desejo. É isso que propõe a análise, né? É isso que faz a análise, né? O sujeito se haver com o seu próprio desejo, né? Ali onde o sujeito vacila, né? Bom, daí ele vai dizer do inapreensível, do objeto da lei em Kant, e que Lacan se pergunta se a lei moral de Kant representaria o desejo, né? Na medida em que não é o sujeito que falta, mas sim o objeto, né? Então, Lacan se pergunta se estaria ali justamente o sujeito abastardo do significante que o barra, né? Ele estaria solto na fantasia. Então, Lacan vai dizer que nessa proposta da lei moral de Kant, nós temos como base também a fantasia, o fantasma. E o sujeito não está em falta, o que está em falta é o objeto, né? Então, por isso, o sujeito fica solto na fantasia, no fantasma, né? E aí, entre a lei e o desejo, está o imperativo interior que mascara o objeto. Entra em cena, então, uma liberdade em que o moralista parece sempre mais impudente, ou seja, sem pudor, do que imprudente, né? Então, Lacan traz daí nas 793, vamos ver se eu vou um pouquinho mais rápido aqui, na 793 ele traz a citação de Kant, uma ampla citação de Kant, em que o Kant diz, olha, se tivesse um cadafalso na frente do criminoso, na frente da casa do criminoso, né, e a cada vez que ele fosse cometer um crime, né, teria ali um cadafalso esperando para ele ser guilhotinado, enforcado, enfim, executado, né, ou seja, isso produziria nele uma certa consciência e tal, e ele não faria isso, né? E aí Lacan vai dizer, bom, esse personagem de Kant
idealiza a série burguês ideal, aquele que estaria acima de tudo. O fato é que sempre há um caso que fura a ideia do cadafalso pensado por Kant, pois o cadafalso não é a lei, nem pode ser por ela veiculado. Ou seja, nós não podemos instalar esse cadafalso aí na frente da casa das pessoas, né? Ou seja, a lei não pode veicular isso, né? E o cadafalso não é a lei, né? A lei, diz Lacan, é outra coisa, e sabemos disso desde os tempos antigos, né? Então, essa ampla citação de Kant, que ele diz de que o cadafalso iria fazer o sujeito pensar duas vezes antes de cometer um crime, Lacan vai dizer, esse cadafalso não é a lei. A lei é outra coisa, né? O cadafalso é um acorrentar a vida, né? O desejo no moralista passa a ser um imperativo categórico. Se o desejo fica assim definido como imperativo categórico, ele não se sustenta, pois o que Freud descobriu é que o desejo e a lei são uma única e mesma coisa. No seminário 10, Lacan vai dizer que desejo e lei são categorias correlativas. Aqui ele é mais explícito, mais sadiano, né? Dizendo que a lei e o desejo são uma única e mesma coisa. Sade sofreu uma lei punitiva, não essa de Freud, né? Mas a lei que o deixou 1/3 da sua vida preso. Até um Pinel, né, o Felipe Pinel, classificar como loucura moral. 13 anos em Charenton. Mas esse não era o seu lugar, diz Lacan. Não era o lugar de Sade, né? Digamos, todas essas prisões e esse hospício, né? Para os que pensam, dizem que seu lugar era do lado de fora. Para os bem-pensantes, viram ele no desterro ou no patíbulo, perdão, que é também o cadafalso, né? Ou seja, esse lugar que se executa, né? Então, mesmo com uma intervenção de Pinel, né, o Felipe Pinel, que foi o benfeitor dos alienados, né, na frente do hospital La Salpêtrière, tá, uma grande estátua do Pinel, embaixo escrito, né, Felipe Pinel, benfeitor dos alienados, e tem uma foto dele, uma escultura ele, né, tirando as correntes dos loucos e tal, né? Mesmo esse não foi, né, necessário para tirar o Sade da prisão, né? Ele morreu encarcerado, né? E Lacan vai dizer, bom, a revolução trouxe os direitos do homem, a liberdade de desejar em vão. A Revolução Francesa trouxe os direitos do homem. Quais? A liberdade de desejar em vão. Grande vantagem, ironiza Lacan, pois a liberdade mesmo é a de morrer, né? Então, a única liberdade que temos, né? A de morrer. Então, ele ironiza diante disso, né? Bom, passamos um pouco adiante e Lacan se pergunta, então, se pode dirigir contra o desejo do tirano quando esse se arroga no direito de subjugar o desejo do grande outro, né? A lei põe em equilíbrio não somente o prazer, mas também a dor. É necessário uma revisão dessas concessões, né? O desejo é o desejo do outro por ser o desejo de seu desejo. Isso harmoniza o desejo, mas ao mesmo tempo perigoso, né? Parece, então, a procissão dos cegos de Bruegel, né? Esse é um quadro, né? Na verdade, é uma fala de Cristo, né? Quando ele diz de um cego que dá a mão para o outro cego, que dá a mão para o outro cego, e eles não sabem para onde estão indo, né? E o Bruegel, ele pinta, né, um quadro que se chama A Procissão dos Cegos, em que mostra essa parábola bíblica, né, em que um cego, o que precede dá a mão para o outro cego, e eles estão indo para um abismo, né? Então, ou seja, acreditar nessa lei moral e tal, se não seria dar a mão para um outro cego que vai te conduzir para um abismo, né? Então, mais ou menos é isso que eu entendo, né? Bom, e uma prática, né, como a psicanálise que reconhece no desejo a verdade do sujeito, não poderá
desconhecer o que virá depois sem demonstrar aquilo que recalca. Ou seja, a psicanálise não pode estar nessa lógica do cego, que doa a mão para o outro cego, né? Ou seja, é uma prática que reconhece no desejo, né, a verdade do sujeito, né? Não pode recalcar o que vem antes, né? Não pode, né, digamos, fazer essa mesma lógica dos cegos de Bruegel, né? Depois ele vai dizer, similarmente, o prazer redobra a sua aversão ao reconhecer a lei, por dar suporte ao desejo de satisfazê-la, que é a defesa, né? Bom, se a felicidade é a satisfação ininterrupta do sujeito com sua vida, como define a crítica, é claro que ela se recusa a quem não renuncia à via do desejo. Essa renúncia pode ser pretendida ao preço da verdade do homem. É sempre pela liberdade que se luta e se morre, e fica aí a questão da revolução, pois foi uma luta em prol da liberdade do desejo, né? E aí é interessante quando Lacan diz que a liberdade é de morrer, ele vai na página, aqui estamos na página 797, ele vai dizer que a liberdade é a viúva, desculpe, a liberdade é da viúva, né? Sim, num primeiro momento a gente entende, sim, a liberdade é da viúva, porque a viúva, bom, agora está livre de um marido opressor ou de um homem, né? Sim, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas também viúva era como, durante a Revolução, era chamada a guilhotina, né? Então, a liberdade é da viúva. De um certo modo, ele mostra de como que essa ideia de sair guilhotinando os que eram contra a Revolução produz aí também essa maldade, esse gozo aí nos revolucionários, né? E aí ele cita o Luís Antônio São Justo, que foi um revolucionário, um dos responsáveis por o discurso que levou o rei à guilhotina, né? Esse São Justo, ele fez um discurso extremamente inflamado e tal. O discurso dele pesou bastante para guilhotinarem o rei, né? Mas ele próprio, 4 anos depois, também foi guilhotinado, né? Então, a liberdade é da viúva, né? No sentido da viúva, sim, mas no sentido da guilhotina, né? Ou seja, mostrando talvez que não há uma liberdade, né? Que a liberdade é a liberdade de morrer, né? Às vezes, hoje em dia, a gente discute, a psicanálise traz alguma liberdade? Sim, traz uma liberdade, mas não essa que está sendo colocada aqui, né? A liberdade enquanto você se libertar da miséria neurótica, se libertar do sintoma, né? Então, na 799, o Sade considera, então, a sua filosofia, né? Filosofia Naukova, como um tratado de uma educação para moças. Uma exposição sádico-anal que se afirma num sermão maçante para as moças e enfatizado pelo professor, né? Que é isso mais ou menos que se passa nesse conto, né? Esse traço poderia ser impagável pelos efeitos louváveis da impotência sádica. Que tenha escapado a Sade dá o que pensar, né? A carência de Sade também aparece de forma notável, pois o livro nunca aparece o sucesso de uma sedução com a qual se coroaria a fantasia. Aqui é uma crítica de Lacan a Sade, porque, digamos assim, o coroamento da fantasia em Sade é sempre por uma exploração do outro, né? Não aparece uma sedução em que os personagens do Sade, digamos, ele ganharia o outro pela sedução, né? Isso não aparece, é sempre por uma certa extorsão, né? O que se demonstra é que o desejo, nesse sentido aqui, é o avesso da lei, né? Uma dicotomia, o bom ou o mal, né? E aí, bom, Lacan vai citar aqui um tal de Ernest Renan, que escreveu A Vida de Jesus e mostrou como, bom, né,
ou Jesus poderia ser caçoado pelas suas vestes, né? Ou seja, farrapos que são por 18 séculos arrastados, né? E aí ele vai trazer um outro livro também do Pierre Klossowski, que escreve Sade, Meu Semelhante, né? Esse é o título, e que ele vai mostrar que o Sade está tão vizinho, né, como o nosso próprio vizinho, né? Então, nesse sentido, né? E, bom, depois na 802, então, para finalizar, já para falar do horário, o Sade deteve-se nesse ponto em que se ata o desejo à lei, né? Nessa relação do desejo à lei, né? E aí Lacan desdobra um pouco essa ideia para chegar como conclusão do texto num veredito, né? Ele diz lá no final do 802, final do texto, né? Está confirmado o nosso veredito sobre a submissão de Sade à lei. Então, quer dizer, ele vai pensar que, na verdade, toda essa perversidade sadiana, né, tem uma relação com a lei. Nesse texto aqui aparece, às vezes, a lei em L maiúsculo, outras vezes L minúsculo, né? Já vi gente dizendo, não, a lei em L minúsculo, no Lacan, é a lei dos homens, a lei da justiça dos homens. L maiúsculo é a lei subjetiva, é a lei da castração, né? Sim, a gente pode pensar assim, mas não é todo o texto lacaniano que isso está bem marcado. Me parece que em vários momentos Lacan vai utilizar a lei com L minúsculo, se referindo à lei da castração, né? Aqui, em alguns momentos, está o L maiúsculo, minúsculo, teríamos que fazer um pente fino, que eu não fiz, no texto para ver o emprego de cada um desses, né? Mas eu acho que não é como o grande outro, o pequeno outro, que é bem marcado no texto do Lacan, quando ele usa o O maiúsculo e o O minúsculo, né? Em relação à lei, não me parece que em toda a obra isso esteja tão bem né, colocado. Principalmente nos seminários em que a coisa era falada, e na fala a gente não sabe se o L é maiúsculo ou minúsculo, né? A não ser que o orador diga, né? Bom, gente, eu vou parar por aqui e convidar, então, a Maiana para se aproximar aqui. Agradeço a Maiana por ter aceito o nosso convite. E a Maiana, como eu apresentei antes, é psicóloga, psicanalista em formação aqui na Maêutica, é uma colega querida e sempre disposta a dialogar. Então, eu vou passar a palavra para ela para fazer aí alguma questão ou alguma pergunta, enfim, né? Só vou citar aqui o computador. Boa noite. Também queria agradecer o convite, né, para compartilhar esse momento com vocês, né, do Marisco, da Andréia, que entrou em contato comigo, né? Inclusive, a gente fez um grupo para estudar o texto ali, né? Um texto bem denso, né? Tem muitos autores, muitas nuances, né? Eu acho que, como você falou bem, né, parece que o Lacan ele subverte, né, certamente, da filosofia do Kant e a filosofia do Sade, né? Mostra o avesso, né, de cada uma, mas como de uma mesma moeda, né? Acho que falou muito bem, né? Mostrando uma face velada, né? Assim, de cada uma dessas filosofias, né? E o que eu pensei em trazer para dialogar um pouquinho é a conferência 27 do Freud, né, sobre a transferência, que ali também me parece que ele faz essa mesma discussão, assim, né? Mas aí pensando mais na praxis, né? na análise, né? Os efeitos de uma análise, na direção do tratamento, né? Na direção da cura, né? E aí eu vou trazer alguns recortes desse texto. Assim. Freud vai colocar uma hipótese, né, de que, bem, se a restrição moral exigida pela sociedade participa da privação imposta, né, ao doente, o doente, né, nessa lógica, ele, né,
atingiria a cura na medida que ele viveria plenamente a sua sexualidade, né? No entanto, ele vai logo rechaçar essa hipótese, né? Falando que de nada serve, né? Percurso de análise, enfim, uma análise, essa recomendação de viver plenamente a vida sexual, né? Porque o conflito entre o impulso libidinal, né, e a repressão sexual não se resolveria, né? Não chegaria a um fim, né? Uhum. Por outro lado, vai dizer que, embora, né, o analisante não seja orientado a gozar a vida, ele também não vai ser orientado em prol da moralidade social. Inclusive, vai fazer uma crítica, né, falando que não vale o sacrifício, né? Eu achei legal que vem justamente a palavra sacrifício, né? Remete à religião, né? Que vai estar em Sade também, né? Isso é legal, né? Ele vai apontando várias metáforas ali, né? Com uma pregação, né? Ele vai trazer vários elementos, vai trazer vários elementos cristãos, né? Em Sade. Mas dando sequência, enfim, vai fazer uma crítica, né? Vai falar que a lei moral não se baseia na honestidade nem demonstra inteligência, né? Ele é bem duro, né? Quanto a isso. Mas que, enfim, tomar partido de uma dessas tendências não vai anular, não vai pôr um conflito, né? Entre os libidinal, né? Essa tendência que seria uma tendência sensual, e por outro lado a repressão sexual, né? Algo ascético, né? Essa limpeza do corpo e da alma, né? E se por um lado, né, por um lado, a aspiração sexual reprimida se desafoga nos sintomas. Por outro, a vitória à sensualidade, a repressão sexual posta de lado seria substituída por sintomas. E aí propor uma posição intermediária, né? Seria entre o gozo da vida e a sese incondicional. E aí pensando, deslizamentos são possíveis, né? E aí mais uma questão mesmo assim, né? Quando fala do gozo petrificado, né? O gozo sádico, né? A questão seria mais, né? Até para poder falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, né? Desse gozo petrificado, né? Deslizamento seria possível, né? Nesse gozo tão exato, né? Tem que ser desse jeito, né? Muito bem específico, né? Muito específico, né? Que seria possível, né? Deslizamento, que metáfora seria possível, né? E a outra questão do fantasma, né? Em dado momento, texto que vai apresentar o fantasma como suporte do desejo, né? E aí, mais adiante, tem uma passagem que vai aparecer a lei moral como suporte do desejo. Né? Em que medida isso está articulado, né? Em que medida a lei moral que dá esses contornos, né? Vão implicar num suporte, né? Do objeto A, né? Como causa do desejo. Então, acho que seria isso, assim. De uma forma breve, assim, algumas questões, né? São muitas, né? Mas algumas Fica à vontade, se quiser ampliar um pouco mais. É muito bom. A questão da dor também, né? Que tu observou ali, né? Que a dor teria, quando a gente fala que a dor seria uma experiência mais longa, né? E em que se dá para pensar a dor como fundante da moral em Kant, também da lei, mas uma lei imoral, né? Em Sade, né? De que justamente não seria a dor que aproximaria, né? Essa experiência de dor que aproximaria esses dois autores, né? Então, acho que isso. A discussão. Sim. Ok. Obrigada. Muito bem, eu que agradeço aí a gentil contribuição, porque
me fez pensar várias coisas e também recorrer à Conferência 27, né, da transferência também me pareceu importante. Bom, de algum modo também você já canta o próximo seminário, né, quando você lê essa ideia do avesso, né, o avesso em Kant e o avesso em Sartre, né, ou seja, Lacan buscando o avesso numa subversão. Eu digo, já canta o próximo texto, né, que é, se não me engano, na sequência ali, né, a dialética do desejo e a subversão. Não, me perco no título. Enfim, e a subversão do sujeito. Então, quer dizer, né, onde tem essa ideia da subversão. Mas o que eu achei interessante, né, pontuar também disso que você traz da Conferência 27, da transferência, é que a questão psicanalítica, né, a questão do inconsciente, estaria para além das questões da moralidade, né? Não poderíamos pensar assim, mas nós temos muitos sujeitos neuróticos, sofredores, tal, porque nós temos uma moral muito rígida, uma moral cristã. Se fôssemos mais abertos, sem toda essa ideia da moral cristã e tal, sim, a gente seria mais nietzschiano, talvez, pensando por aí, mas menos freudiano, né? Ou seja, porque para Freud a questão do inconsciente, a questão da repressão não passa exclusivamente pela questão da moral, né? Isso me faz lembrar uma psicanalista argentina, Marie Langer, né, que articulava muito essa ideia da repressão do recalque, né, com a ideia do recalque social, né, de pensar a sociedade que recalca o sujeito e tal, né? Então, me parece que esse trecho é muito bem né, pensado aí pela Maiana, né, traz isso, né, de que a questão do inconsciente, a questão da neurose, enfim, de tudo que pode ser decorrer disso, não tem a ver especificamente com a sociedade ou seus modos de regime, de não sei o que lá, né? Ou seja, está para além disso, né? Ou seja, o recalque como uma tensão do aparelho psíquico, né? Então, não adianta, vamos para uma sociedade mais libertária, né, com menos imposições, mandamentos, sejam morais, religiosos, o que for, que não se trata disso. Achei bem importante a tua pontuação nesse sentido. Em relação a um gozo petrificado, um gozo sádico, aí, então, né, não sadiano, ou não necessariamente sadiano, não quer dizer que um gozo sadiano também não possa ser sádico, né? Mas um gozo sádico, fundamentalmente, petrificado, quer dizer que o gozo perverso sádico, ele precisa ser sempre muito preciso, né? Ele precisa gozar de uma determinada forma, né? Aí acho que vem essa ideia do objeto, né? O gozo também seria alguma coisa que está muito para além de nós, né? Lacan mostrou, quando ele vai trabalhar com a ideia do gozo feminino, mostrar que o gozo está no para além da linguagem, né? Digamos, o gozo feminino nos ensina isso, de como é um gozo que não se pode colocar em palavras, é um gozo que está num para além, ele não se objetifica, né? Ele não se traduz na linguagem. E justamente o que o sádico faz é o contrário. Se chamamos de uma petrificação, quer dizer que o gozo sádico ele se objetifica num determinado objeto e tem que ser daquela maneira, né? Só que, ao fazer daquela maneira, ele também não encontra o gozo esperado, né? Então, ele vai buscar, digamos, o objeto do objeto, né? A petrificação da petrificação, exatamente aquela partícula do objeto que vai me fazer gozar, e ele nunca chega nisso, né? Então, quer dizer, eu não diria aí alguma coisa né, como dizer, eu não diria alguma coisa aí da metáfora disso, mas seria a própria aceitação da castração, né?
Ou seja, sim, que tem a ver com a metáfora, claro, mas assim, de poder aceitar essa falta como forma de poder gozar sem essa busca tão precisa, meticulosa ali do objeto que tem que ser daquela maneira, né? É poder aceitar também o fantasma do outro na relação, né? E esse outro ponto que tu diz do fantasma como suporte do desejo, evidentemente o desejo aqui não o desejo como esse que é a mesma coisa que a lei, né? Mas o desejo como, ou seja, né, o fantasma está na base do desejo a ser exercido. E a lei moral também é esse suporte do desejo, né? Porque justamente a lei moral ela está aí produzindo o desejo. Tem aquela frase que Lacan traz no Seminário 7, aqui no texto está em vermelho, vou achar rapidinho, que beleza. No Seminário 7, o Lacan pergunta, ele traz uma máxima de São Paulo, que São Paulo diz, é a lei o pecado, ou é o pecado a lei? E aí ele diz certamente que não, mas eu não conheceria a lei se não fosse pelo pecado, né? É uma citação assim que está em São Paulo, né? Ou como diz os filósofos, né? No filósofo Paulo, né? E Lacan pega isso e ele substitui onde está pecado, ele coloca a coisa, né? No sentido de que é a lei a coisa? E ele responde certamente que não. Não teria conhecimento da coisa se não fosse a lei, né? Então, né, pensando nesse sentido, que o pecado que introduz a lei em São Paulo, a gente pode pensar se não é justamente o desejo articulado com a lei, né? Quer dizer, há uma lei porque há o desejo, né? E para o moralista, há a moral, né? A moral servindo aí como mola do desejo, né? Digamos assim, toda a regra moral do não pode isso, não pode aquilo, é aí que a coisa fica interessante, né? É quase como pro perverso essa história, ó, não pode transar com criancinhas. Opa, é aí que fica interessante para ele, né? Quase como ser liberado, não. Então, ou seja, né, por trás de toda uma moralidade, não que eu digo que isso seja um exemplo da moralidade, mas sei lá, outras tantas moralidades, né? Bom, é por isso mesmo que a religião católica aí serviu de base para fomentar 1.500 fantasias aí nos perversos, né? Porque ela é um caldeirão, ela é uma coisa ali, dá até para escolher o que tu vai querer ali, né? Então, ou seja, tudo aquilo que não pode, né? É também o que passa a ser interessante, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Opa. É aí que isso começa a ficar interessante. E para já passar a palavra para vocês, essa ideia de a dor como fundante, muito legal isso também, a dor como fundante, encante e sade, me fez pensar aquilo que Freud diz sobre o amor e o ódio, que o ódio vem primeiro, né? Então, se você pensar nos dois sentimentos aí, amor e ódio, né, parece que o amor é uma coisa mais legal, né? Pô, o amor ao próximo, né? Ame o seu coleguinha e tal, né? Então, e o ódio é um sentimento que a gente poderia ligar mais com a dor, né? O amor não me produziria dor, né? A não ser aquele amor patológico, a paixão e tudo mais, mas o amor mesmo não me produziria dor, né? Mas o ódio sim, né? Eu fico queimando por dentro aí de ódio, né? Então, se essa dor que você aponta como fundante, encanta e sabe, não seria quase equivalente também em Freud na vertente do ódio ou na vertente do sofrimento como isso que está na base do Freud. Se o Freud diz, olha, uma psicanálise pode curar muitas coisas, mas não pode curar a dor em existir. Então, essa dor é fundante do sujeito, né? Não pode curar o mal-estar do sujeito na civilização. Não tem como curar isso. Então, essa dor do mal-estar também é fundante. Então,
aí numa costura da dor presente em Kant, Sade e Freud. Né? Então, genial. Muito bem, gente. Vamos dar a palavra para vocês, então. Como, né? Como, né? Uma articulação que ele está tratando, né? Embora ele critique ambos, né? Ele diz, que tem recalque do Kant, né? Ele nega o objeto e ele mesmo uma elevação do sujeito, né? E no Sade, ele diz há um excesso que o gozo não pode ser abolido do vivente, mas há um excesso que traz o mal, né? Que é o mal. Na ordem do excesso, não na ordem do gozo, de fato, né? O gozo é necessário para a vida, tanto é que critica Kant. Então, essa articulação vem de uma contribuição que me impressionou muito esse texto, quando foi ele dentro do seminário da ética, a tela da ética. Trabalhava na instituição, como eu participei. Então, ele funda uma ética equilibrando nesses dois, né, nesses dois autores, vamos dizer assim, extraindo deles uma contribuição ética, né, que vai dar numa prática. Que nem pode negar que o funcional, né, mas nem pode negar uma barra da função, né, que é o sujeito barrado, que é os imperativos morais, eles contribuem com a barra, deixando de ser imperativos, mas produzindo uma barra, perdendo o caráter excessivo do imperativo, quando retorna como violência, né, quando recalcado retorna como violência, como dizia, né, não adianta botar o guarda lá, o batalhão na porta da escola para conter o assassino, que vai produzir um outro tipo de violência. Uhum. Então, acho que esse afeto, né, fala de um equilíbrio que produz uma ética, que a gente vai tratar no consultório, né? Então, vamos pegar o objeto, nós vamos ser filósofos, só transcendentais, né? Mas vamos, então, lidar com um sintoma como excesso de gozo, né? Fere, né? Que se volta contra o próprio corpo e produz ali o sofrimento, vamos lidar com, né? Onde é que a gente encontra esse equilíbrio, como produzir isso, se livrando da moral e se livrando de aquela pseudo, não digo pseudo, mas daquela ilusão que você falava ali, né, de que muitos analistas caíram na ideia de que tudo tinha a ver com a repressão, né? A repressão era o mal, né? Então, que tinha que liberar a sexualidade para que ela pudesse, e não haveria da neurose, quando a gente não se trata de uma das duas coisas. E é o uso, é isso que ele traz no seminário da ética, muita coisa dos utilitaristas, né? Os filósofos, a contribuição dos filósofos que aqui não aparece no Kant com Sade, mas no seminário da ética ele vai dizer a contribuição dos utilitaristas, né? Dos pragmatistas, pragmáticos. Então, como se lida com o objeto, né? Que dimensão o objeto está? Imaginária, real ou simbólica? Ou sei lá, se eu dizer. Acho que era isso mesmo. Ok. Obrigada. Acho que dá para circular, não sei se tem outras questões. Obrigada, Maurício, por deixar um pouco menos difícil a câmera. Sim. Mas sempre impossível para isso. Eu não tinha me dado conta que ele faz dois vai-e-vens nesse texto, né? Quando ele fala sobre a exploração do homem, do homem para o homem, e aí ele faz a volta, que seria o mesmo. Mas ali na 785, quando ele vai falar da fantasia, do fantasma, né, que é definida pela forma mais geral de receber que ele fala sujeito e função A, e aí ele fala que, como deixa eu ver se não entendi, onde a função se lê como desejo de, a ser lido da mesma forma no sentido inverso. E a gente ficou, então, sujeito função A, sujeito se lê desejo de A,
e o inverso, há desejo do sujeito barraco, como eu poderia falar sobre isso, dessa inversão, dessa volta que ele faz, né? E nesse gosto petrificado, que ao escutar, quando a gente também conversava sobre isso, me parece que fica muito colado com o fetichismo, né? Apesar de que a gente está falando do gozo sadista, né? Mas o fetiche tem parece que esse gozo petrificado, perfeito, tem que ser daquele jeito, né? E ficou para a gente a questão que isso é a questão do fetichista, isso é o sofrimento, a dor do fetichista, ele consegue essa questão da satisfação, dessa aproximação desse gozo do sadista e do fetichista. Né? A gente acabou buscando o fetichismo junto com esse sadismo, né? E ficou essa questão desse sofrimento do sadismo junto com o masoquista, mas o fetichista é algo diferente, né? E como é que fica esse gozo, então, para ele? É um gozo muito difícil de se chegar porque ele é petrificado, mas quando ele é possível, ele é muito próximo de uma satisfação. Como é que ficaria isso? Eu não sei se sobre me explicar isso. Eu entendi uma coisa, não sei se o que eu entendi é o que... Tá vendo? Não conheço muito, principalmente o lacaniano, então vocês podem me corrigir se eu falo uma bobagem. Bom, assim, eu, como kantiano, me senti obrigado a pensar numa possibilidade de réplica, mas enquanto um kantiano aberto, eu também tentei pensar numa possibilidade de tréplica por parte do Lacan, nada elaborado, pensei nisso agora há alguns minutos, não sei se vai dar certo também, mas você comentou essa questão de que os kantianos, essa questão de que teria sempre um objeto que seria o bem supremo que nunca seria realizado, né? Que nunca seria encontrado como um objeto na realidade, né? E que existiria aí um gozo, né? Que imagino que seria esse objeto que nunca se alcança, que nunca se satisfaz, não sei se estão entendendo como é exatamente, mas eu entendo que o Kant poderia responder que, de fato, o incondicionado, o bem supremo, ele jamais seria encontrado na realidade, ele poderia ser encontrado na realização da ação, mas, muito pelo contrário, a própria intenção da ação, a partir do princípio do querer, do princípio da boa vontade, a minha que a gente poderia encontrar, e que o sujeito poderia finalmente encontrar um incondicionado, mas nunca no objeto da experiência, que é sempre limitado, sempre contingente, mas o próprio princípio da boa vontade, que seria a capacidade do sujeito respeitar a lei pelo simples fato de ser uma lei. Né? Que nem a gente fala na primeira frase da fundamentação da metafísica dos costumes, que não existe nada tão bom ou tão infinitamente bom como uma boa vontade, né? Que é você fazer uma coisa pelo simples fato de dever. Então, aí, diria o Kant, o sujeito conseguiu encontrar um incondicionado. Né? Por outro lado, me recordo do texto do Slavoj Žižek sobre esse texto do Lacan. O Kant, a própria fundamentação, você fala ao longo de toda a sua obra, o sujeito nunca sabe ao certo se ele de fato agiu por dever. Nunca vai conseguir saber. Quer dizer, porque por Kant existe a diferença entre você agir por dever e em conformidade ao dever, mas por outro motivo. O Kant diz que você nunca sabe de fato se você agir por dever ou em conformidade, mas por egoísmo. Se você foi benevolente porque é sua obrigação ou porque você tem um desejo egoísta de ajudar as pessoas, egoísta entre aspas, né? Mas por satisfação. E aí, o Zizek diz algo que parece bom. Então talvez exista uma certa satisfação aí
o sujeito nunca saber, nunca conseguir de fato descobrir se ele agir por dever de forma incondicionada. Né? Então, existiria aí um certo impasse por parte do sujeito moral, onde ele tentaria atingir um incondicionado, uma vontade incondicionada, mas ele nunca conseguiria descobrir se ele de fato agir desse modo, porque não tem como saber, não tem como olhar a boa vontade. Era sempre uma possibilidade. Então, é quase como se existisse uma eterna busca por ter boa vontade, mas nunca satisfaz, porque não deve ver ela acontecendo. Perfeito. Bom, eu não sei se tem mais questão, mas eu vou falar um pouquinho aqui, senão me perco também no acompanhar as colocações. Depois a gente pode ver. Bom, em primeiro, essa questão do com, sim, me pareceu fantástico aí a tua leitura desse com do AVEC, né? Porque, a princípio, eles estão em lados opostos, né? Um que nega e outro que excede, né? O com faz a ligação, né? De um com o outro, né? E talvez essa ligação nos remete a uma outra coisa, que é justamente a ética, né? Uma ética do desejo, né? Que não é nem da lei moral, nem da libertinagem, né? Da perversidade, quer dizer, nem de uma coisa nem da outra. A ética do desejo, que é justamente essa ética que vai tomar o desejo e a lei como sendo a mesma coisa, né? Isso que o Lacan cita aí, né? Então, o com, sim, né, é o elemento de ligação entre os dois e que nos remete a algo, né? Como se a psicanálise estivesse no com, porque, né, não é nem kantiana, nem sardiana, né? Nesse sentido. E que bom, né, que ter, eu vou deixar a pergunta da André para depois, e que bom ter um kantiano aqui, né? Assim, no sentido que eu comecei dizendo que eu não era especialista nem em um nem em outro, né? Nem Kant e nem sábio. Eu estou justamente no com, no meio. E pensando aí junto com Lacan esse meio. Mas disso que você coloca, me parece que na réplica ou na tréplica, estamos numa leitura próxima aí, né? Porque você especificando um pouco melhor, e te agradeço por isso, né? Porque você nos precisou aí que não é que ele nunca encontra o bem, mas que nunca encontra no objeto, né? Isso que a gente marcou também aqui, que nesse sentido estamos indo na mesma direção. Não há objeto que vai materializar esse bem, né? E pela via do objeto é o patológico, né? Então, isso que você precisou. Mas não é que ele nunca encontraria esse bem, ele encontraria, então, num incondicionado, né? Seria muito mais numa realização, não num realizado, se eu bem entendi o que você colocou. Né? Na intenção. Ou seja, que na intenção de procurar o bem, talvez ali estaria o bem, nesse sentido, então. Né? A intenção de fazer o bem. De fazer o bem. A respeito do resultado. Do resultado, certo. Por isso que não é o do realizado, mas daquilo que... Uma espécie de anticonsequencialismo. Sim, ok. Bom, então, eu acho que, mesmo aí, eu estou pensando se isso se aproxima com o das Jung de Freud, né? Essa coisa, a partir do que você traz, né? Com maior conhecimento que nós, né? No das Jung, no das Jung a coisa me parece que está sendo perdida, não tem como chegar nesse a coisa. Por isso mesmo ele chama a coisa, porque é o inominável, né? O que é a coisa, né? Justamente um termo para designar várias coisas que a gente não sabe muito bem às vezes como designar, né? A coisa é o inominável, né? Enfim, parece, né, título de filme de terror, né? A coisa. It, a coisa. Ou seja, esse nominável. O bem, talvez, ele já em termos de significante, né, ele já faz uma ideia. Por isso que talvez acho que em Kant
ele tem uma via de realização, ainda que seja na intenção e não propriamente no realizado, né? Que talvez esse o das Jung em Freud não tem, né? E sim, concordo contigo que acho que né, em Kant o sujeito nunca vai saber se ele agiu ou não de acordo com o dever, né? Nesse sentido, se fizermos uma relação com Freud também vai pensar que, bom, tem um inconsciente nos movendo aí. A gente também nunca sabe de nada, né? Nesse sentido. Então, acho que estamos indo numa mesma direção aqui e te agradeço pelas precisões. Bom, em relação à questão da Andréia, né? Eu acho que a questão do fetichista, André, nos traz uma outra questão também, porque o fetichista ele produz um pouco aquela coisa, né? O fetichismo na perversão, que seria propriamente a ligação com o objeto, e o fetichista como uma característica neurótica, né? Como pensar que todos nós somos, de algum modo, fetichistas, porque, né, falicizamos os objetos, atribuímos os objetos um poder de enfeitiçamento, se vamos pela etimologia da palavra fetiche, né? Tem a ver com feitiço, né? Então, ou seja, os objetos para nós ficam um pouco enfeitiçados, né? Ou seja, a gente fica vibrando aí com a gente não, né? Mas sei lá, muita gente fica, eu não, menos não sei você, fica vibrando com o lançamento do novo iPad, não sei das quantas e tal. Então, quer dizer, tem uma fetichização da mercadoria, tem uma fetichização do objeto, que com esse objeto eu ficarei mais bonito, mais inteligente, mas isso, meu mundo vai ficar melhor, ficarei mais feliz e tal, né? Então, essa categoria de depositar no fetiche algo, no objeto fetiche, né, algo que não está nele, né, é próprio do sujeito humano, né, e atravessando todas as estruturas. Talvez a relação do sádico, do masoquista e tal, está no centrar exatamente nesse objeto, né? Seria o contrário do bem aí kantiano, né? Quer dizer, não, ele tem que centrar no objeto e ali esse objeto dessa forminha aqui que vai me trazer alguma satisfação, né? E sobre o que você colocou da inversão da fórmula, né, do sujeito barrado pulsão ou desejo de A, né, como pensar o A, desejo do sujeito, A, então, desejo do sujeito, né, nessa inversão. Eu acho que, né, poderia se pensar na seguinte maneira que o A, o objeto A, ele é causa de desejo. Então, A, desejo do sujeito, seria o objeto A, causa de desejo. É assim que eu leio a possibilidade de inversão. Embora que não me depare em muitos lugares aí Lacan falando dessa inversão. Do que me recordo, está aqui nesse texto que ele fala dessa inversão ali, né? Nos demais, parece que ele está falando sujeito barrado função de A, sujeito barrado desejo de A. Então, bom, gente, sim, há alguma questão a mais ou algum comentário a mais? Então, eu queria comentar que nessa questão do haver tem uma ambiguidade na tradução. La filosofía del boudoir, que não seria como de, sino na alcova. É uma coisa que convoca a pensar como umas normas que já estão previamente estabelecidas, convoca ao leitor a continuar pensando na filosofia na alcova. E me parece curioso que... Desculpe, como é que é a tradução que tu disse ali, no original? La filosofia dans le boudoir. Então. Que significa traduzido como da alcoa, mas no livro da Liane Tavares, uma história importante do Marquês de Sade, ela coloca a questão de na alcoa, não da alcoa. Uhum. E aí ela conta que esse lugar, o boudoir libertino, é um lugar que está entre a passagem entre a sala e o quarto.
não é um lugar onde se estão fazendo, se estão levando as coisas no ato, sino um lugar prévio, um lugar entre, onde você pensa nas coisas que você precisa ver como tem, e como a mudança de um dá a um na dá uma diferença e se relaciona com o que a gente está conversando agora. E convoca o sujeito a gente pensar uma ética do desejo. Sim, sim, obrigado por essa precisão também, né? Porque principalmente quando você diz desse espaço intermediário, né, entre a sala e o quarto, né? Enfim, até porque me parece que tem muito essa questão da filosofia, um texto muito é um tratado da filosofia ali, né? Você passa no quarto, não é como, sei lá, o filme pornográfico, que no quarto já começa a cena de sexo explícito e tal, né? Não é isso. Tem uma filosofia da libertinagem, né? Dos ideais revolucionários ali, então tem uma questão de uma pedagogia sendo feita, né? Né, talvez, né, pensando desse dar e desse cenar, uma filosofia da alcova seria talvez essa cena do filme pornográfico, já aparece a alcova e a cena de sexo explícito, né? A filosofia na alcova, que me parece mais apropriado, né? Esse dan lá geralmente é traduzido como na, né? Porque o dan dá uma ideia de dentro, né? Estão dentro ali da alcova, né? Quer dizer, do quarto, né? Mas sim, esse dá, eu não tinha me tocado dessa, que às vezes, que em algum momento está traduzido dá e na outra na. Ok, perfeito. Muito bem. Alguma questão a mais ou não? Já passamos aqui no nosso horário previsto. Não, é 10, né? 10. Bom, então tá, gente. Obrigado pela presença de todos. Obrigado também para quem acompanhou aí online. O seminário a gente tá gravando e ele fica disponível, então, no meu canal no YouTube, Psicanálise ao Meio-Dia. Leva alguns dias aí até a gente ajeitar melhor aí. Então, obrigado e até a próxima.